E agora, para abrir de forma brilhante o nosso congresso, nós teremos a palestra inaugural, chamada Conjuntura Econômica Pós-Pandemia. Eu chamo agora o economista Otaviano Canuto para falar sobre o assunto. O Otaviano é membro sênior do Centro de Políticas para o Novo Sul. Ele é membro sênior não residente do Instituto Brookes, professor na Universidade George Washington e professor principal do Centro de Macroeconomia e Desenvolvimento em Washington. Otaviano foi vice-presidente e diretor executivo no Banco Mundial, diretor executivo no FMI e vice-presidente no BID. Ele foi também secretário de Assuntos Internacionais no Ministério da Fazenda e professor da USP e da Unicamp. A mediação dessa apresentação será feita pelo economista e conselheiro do Corecon São Paulo, Luiz Paulo Rosenberg. Eu queria dar as boas-vindas a todos e dizer que essa apresentação ela tem duração de 45 minutos, tá bom? Sejam bem-vindos, é com você, Luiz Paulo. Muito obrigado. É um privilégio para mim fazer essa abertura de um encontro tão magnífico como esse que o Pedro Afonso conseguiu montar junto com a equipe do Corecon. E eu acho que nós temos um privilégio muito grande em termos uma abertura com o Canuto. Vocês ouviram o currículo e eu não consigo imaginar nada mais completo, principalmente quando eu já tenho um número tão grande de estudantes, do que ouvir o Otávio. Deve ser um dos currículos mais perfeitos para uma abertura de congresso. Ele foi professor aqui dentro, como vocês viram, da USP e da Unicamp. Nós trabalhamos juntos no governo, ele teve uma situação fantástica, numa época difícil da economia brasileira, na área da fazenda, e é o único brasileiro que teve cargo de primeiro escalão em BID, FMI e Banco Mundial. Então, é um patrimônio de experiência vivida incrível. Quando você junta uma capacitação acadêmica, intelectual, com instrumental, e saber como funcionam essas instituições, e absorver a experiência do que essas instituições conquistaram e falharam no mundo, isso vira uma enciclopédia. E é essa exposição que vocês têm. Eu fico muito feliz de que o nosso Corecon de São Paulo tenha essa visão, trazer a vocês não divagações teóricas, não posturas oníricas sobre distribuição de renda, mas trazer gente que pensa, sabe e faz acontecer. Otávio, seja muito bem-vindo na nossa comunidade. Muito obrigado, Luiz Paulo. É uma honra enorme estar aqui nessa primeira sessão, a sua companhia. Eu agradeço muito suas palavras gentis. Realmente muito top. Vamos fazer o seguinte. Como a ideia é tratar da conjuntura econômica pós-pandemia, eu vou começar realmente pela conjuntura e, na medida do possível, dentro do tempo que a gente tem, eu digo alguma coisa sobre o plano um pouco mais longevo e estrutural da economia brasileira, certo? Mas focalizando principalmente onde é que nós estamos hoje. E a conjuntura, eu vou falar com base nos números, né? É uma conjuntura em que a gente tem visto, no período mais recente, na economia brasileira, na margem, uma deflação e um crescimento do PIB no segundo trimestre que surpreendeu positivamente, né? São basicamente 4 pontos gerais, né? A atividade econômica permaneceu robusta no segundo trimestre do ano, né? Trazendo um viés de alta para as projeções de crescimento do PIB para esse ano. O mercado de trabalho também mostrou-se mais sólido do que muito se esperava. O desemprego caiu em julho, né? Ainda mais. Os indicadores de confiança têm mostrado resultados positivos em agosto, né? Particularmente no caso do comércio varejista. E quanto à inflação, é claro que os cortes recentes de impostos estiveram por trás de uma queda na margem dessa inflação. O Comitê de Política Monetária do Banco Central elevou a taxa de juros para 13,75 e meio que sinalizou que o ciclo provavelmente terminou. Pois bem, é claro que
precisamos ir além da conjuntura, olhar um pouco mais para os anos que vêm. Mas vamos tratar desses pontos que mencionei. Por exemplo, no segundo trimestre desse ano, o PIB cresceu no trimestre 1,2%, já dessazonalizando, já ajustando para a sazonalidade, né? 1,2% no trimestre, o que foi um pouco acima, inclusive, daquilo que o mercado esperava, daquilo que os analistas esperavam, que era uma coisa mais ou menos em torno de 0,9%. E o segundo trimestre desse ano, em relação ao segundo trimestre do ano passado, o PIB cresceu 3,3%, um pouco acima, inclusive, do que o consenso esperava, que era algo em torno de 2,8%. Então, isso quer dizer que o carregamento estatístico para a segunda metade do ano, né, ele trouxe um viés de alta para as projeções de PIB para 2022. O consenso de mercado está apontando uma taxa de crescimento de 2,26% para esse ano, né? Um pouco maior do que antes, porque a ideia é que os estímulos fiscais e o mercado de trabalho forte devem impulsionar um pouquinho mais o crescimento no curto prazo, né? Além disso, a expectativa de crescimento para 2023 subiu um pouquinho, 10 pontos básicos, para 0,47%. Ainda uma taxa medíocre, mas, apesar da política monetária mais apertada e das incertezas, inclusive, em relação ao cenário internacional, né, isso vai colocar desafios no crescimento no próximo ano, mas o fato é que nós temos esse carregamento para o segundo trimestre e eu trabalho com a hipótese de que, mais ou menos, a coisa será plana na segunda parte do ano, nos 2 últimos trimestres, e, ao final, o PIB deve terminar o ano com algo em torno de 2,2% de crescimento, né? Interessante notar, a grande surpresa esteve no setor de serviços, e, em termos reais, cresceu 4,5%, 4,5%, bem acima da estimativa anterior, que era de 3,7%, né? O setor industrial também teve um desempenho ligeiramente acima das projeções, em termos reais, 1,9%, contra uma estimativa de 0,8%. Mas, do lado negativo, quem ficou para trás foi a agricultura, que teve uma queda de 2,5%, né? Agora, interessante notar, olhando para o lado da demanda, e o crescimento foi impulsionado pelos gastos do consumidor, 2,6% no trimestre, também dessazonalizado, né? E investimentos também subiram em 4,8%, enquanto o setor externo contribuiu negativamente por conta do incremento maior de importações em relação às exportações. Agora, os indicadores antecedentes já estão mostrando uma desaceleração econômica nos meses de julho e agosto. Como eu disse, uma parte do crescimento no primeiro semestre se deveu a estímulos temporários, que já se esgotaram, como a permissão extraordinária para saques no Fundo de Garantia, e por isso mesmo é que a gente trabalha com a hipótese de uma tendência de desaceleração da economia em 2023. Pois bem, a inflação. O IPCA 15, número que a gente tem, ele caiu 0,73% no mês de agosto, tá certo? Em meio a um processo de desinflação gradual, né? Essa deflação de 0,73% foi um pouco menor do que a expectativa de mercado, mas o fato é que a variação anual do IPCA 15, né, ela desacelerou para 9,6% em agosto, bem mais baixa do que os 11,4% anualizados de julho, né? E é claro que esses números mostraram os efeitos da redução de impostos sobre os preços administrados, né? Especialmente, não preciso dizer a ninguém aí, energia elétrica e gasolina, que passaram por mais um mês de deflação, né? E olhe que esses números ainda não refletiram, os números que estou citando, de julho e agosto,
os cortes de preço de gasolina que foram anunciados nos dias 20 e 29 de julho, né? Então, o ponto é que os dados do IPCA 15 são consistentes com a perspectiva de uma desinflação gradual nos próximos meses. A projeção para o IPCA principal, o IPCA como um todo, no final do ano, eu acompanho o consenso de mercado nisso, ela permanece em algo em torno de 7%, né? Mas com viés de baixa, né? O consenso de inflação do IPCA caiu, e para 2023 está hoje projetando algo como 5,3%, perto de 5,3% no ano que vem. O Copom, como eu disse, elevou a taxa de juros, a julgar pelo que as minutas da reunião devem entender, embora tenham deixado a porta aberta para um incremento adicional de 25 pontos básicos, né, de 0,25, o cenário mais provável com o qual o mercado trabalha é, na verdade, já ter se chegado ao pico, né? Agora, o que se vê é um início de flexibilização da taxa básica de juros apenas a partir de junho do ano que vem, né? E tanto é que, quando se olha as projeções do Focus, né, essa taxa de juros ela está colocada como terminando o ano que vem em 11,25%, depois caindo gradualmente para 8% em 2024 e 7,5% em 2025. Né? Ou seja, isso significa dizer que as taxas ainda vão permanecer altas por algum tempo. Né? O mercado de trabalho, como eu disse, também é sólido. A taxa de desemprego terminou o trimestre de julho em 9,1%, um pouco acima das expectativas, mas isso refletiu claramente o fato de que houve um aumento na taxa de participação, né, na força de trabalho, mas o crescimento do emprego compensou esse aumento na taxa de participação, né? E a gente, mais uma vez, colocando a desaceleração nos últimos 2 meses, o relatório da PNAD mostrou uma desaceleração no crescimento desse emprego, formal e informal, né? Bem, como eu disse, também há um aumento razoável, significativo nas leituras de confiança em agosto. Quer dizer, a conjuntura não digamos assim, no ano das piores, ainda que a gente esteja, isso represente uma etapa, uma trajetória medíocre. Bem, mas vale observar o seguinte: o desafio fiscal no médio prazo permanece, apesar dos superávites primários que o Brasil exibiu nos meses de junho e julho, onde a gente já tem os números, né? O superávit primário consolidado em 12 meses aumentou para 2,5% do PIB em julho, né? Enquanto que em maio o número tinha sido 1,3%, né? E com metade das responsabilidades para esse aumento no superávit primário consolidado, divididas entre o governo central e os governos regionais, né? Eu trabalho com a hipótese de um superávit primário de 0,3% para o setor público nesse ano, né? Mas o resultado pode ser um pouco melhor. Agora, é preciso ter em mente que a sustentabilidade fiscal volta a ser um grande desafio a partir do ano que vem, né? Porque os números no curto prazo eles estão positivos por conta do aumento das receitas proporcionadas pela inflação, a essa assimetria. A inflação aumenta a arrecadação tributária do governo em relação às despesas. Bom, o ponto onde as commodities estão em termos de preços, apesar da queda dos meses mais recentes, ainda é favorável em relação a meses anteriores, e o próprio crescimento econômico que está ajudando essa arrecadação. Agora, tem que levar em conta que é o seguinte: tem um passivo aí, mais ou menos estimado em 400 bilhões de reais, algo em torno de 5% do PIB, para ser equacionado no ano que vem por quem quer que esteja no governo. Porque
No ano que vem vai ter que se decidir sobre a continuidade de incentivos fiscais, federais, a história das compensações eventuais pelos incentivos fiscais estaduais, que foram tão fundamentais, como a gente viu, para a queda de preço de combustíveis e da deflação. O que fazer em relação ao desembolso de auxílio social, né, e assim por diante. Então, o fato é que não se pode deixar de reconhecer que essa melhora conjuntural ela vem se dando, ao mesmo tempo, em detrimento de uma certa deterioração do quadro fiscal para o ano que vem. Né? Mas o fato é que, bom, do ponto de vista de contas externos, também a evolução tem sido razoável. Na margem, o déficit em conta corrente aumentou, refletindo uma deterioração da balança comercial, mas a rigor é um fato interessante notar que o investimento direto externo continua em recuperação. Isso é interessante, porque aqueles de vocês que acompanham o noticiário ou os relatórios sobre fluxos de capital para emergentes, que olham principalmente, que calculam e estimam os fluxos de entrada de capital em carteira, de portfólio, tá certo? Em ações e ações em títulos de dívida, o Brasil, como outros emergentes, tem visto um fluxo negativo a partir da subida de juros nos Estados Unidos e em outras partes do mundo. Né? Porém, o fato é que o investimento direto externo no Brasil mais do que tem compensado em termos de fluxo de balanço pagamento. E o déficit em conta corrente estimado para esse ano, que é algo em torno de 30 bilhões ou 31 bilhões de dólares, ele, em comparação com outros momentos no passado, ele é razoavelmente administrável. Quando se leva em conta o volume de reservas, quando leva em conta essa evolução recente do déficit em conta corrente e os fluxos de investimento direto externo, o fato é que o Brasil hoje está numa situação bem diferente daquela, por exemplo, em 2013, do taper tantrum, quando a subida de juros nos Estados Unidos colocou Brasil e os outros frágeis da época, Índia, Indonésia, Turquia e África do Sul, em 2018, só eram frágeis Argentina e Turquia. O Brasil hoje, do ponto de vista do balanço de pagamentos, não é, digamos assim, meu ponto de preocupação, apesar da subida de taxa de juros. O que é uma diferença muito importante em relação ao passado. Em agosto, o Ibovespa subiu. Né? Subiu tanto em termos de reais, 6,2%, como também em dólar, 6,4%. A taxa de câmbio valorizou um pouquinho para R$ 5,18 por dólar. Né? E o interessante é que, quando você olha as projeções, as expectativas de mercado, apesar da mudança de juros, apesar da mudança no cenário global, as projeções apontam para uma certa estabilidade do real em relação ao dólar, em torno de R$ 5,20 por dólar. Né? Pois bem, tudo isso sobre a conjuntura, deu para passar, digamos, um conjunto básico de informações sobre realmente a conjuntura. Agora, tentando entender um pouco mais o horizonte, né? Notem o seguinte: para os próximos anos, o consenso tem aí, anos depois de 2023, tem um crescimento esperado do PIB brasileiro ainda na faixa medíocre, uma taxa de 1,8% em 2024 e 2% em 2025. Né? A gente tem que levar em conta o seguinte: tem dois níveis de estrutura para olhar. E um, é claro, é comparar o Brasil, como diz o nome da conversa, pós-pandemia com pré-pandemia. A pandemia, ela basicamente, em termos econômicos, ela trouxe uma perda definitiva de PIB, não apenas no Brasil, né? Quer dizer, o PIB perdido durante a pandemia não será recuperado. O máximo de expectativa que se tem no Brasil e no resto do mundo é que, pelo menos, se volte à trajetória anterior da pandemia, mas o fato é que nós já estávamos numa trajetória medíocre de crescimento há muito tempo. Certo? Agora,
a pandemia deixará cicatriz, não apenas o aumento da dívida pública que ocorreu no Brasil e no mundo inteiro, tá certo? Em graus distintos, mas também as cicatrizes em termos de capital humano por conta do impacto sobre educação e assim por diante, tá certo? Agora, para além disso, e eu uso os minutos finaizinhos aqui para dar um espaço para a gente ter alguma pergunta se tiver, para fazer uma observação sobre justamente a trajetória mais medíocre longa. Escuta, nós terminamos a década anterior, a década, digamos assim, que se completou no início da pandemia, então, bem medíocre, assim como foi a década dos anos 80. É verdade que nos anos 80 nós tivemos queda de renda per capita, enquanto que na década de 2011 a 2019 nós tivemos um comportamento medíocre de renda, mas ainda razoavelmente próximo do crescimento populacional. Mas é terrível, são 4 décadas, das quais, de 1980 para cá, das quais 2 perdidas, ou com queda de PIB per capita, ou com perda de espaço em relação ao resto do mundo, né? E aí eu aproveito a chance para falar o seguinte, porque acho que isso tem que estar presente para o próximo governo, para os próximos governos. A gente tem que lidar com as questões estruturais que subjazem esse desempenho medíocre da economia brasileira. E eu vou resumi-las em 2, me perdoem a analogia, ultra simplificando, mas que eu gosto, já venho há mais de 10 anos me referindo a elas, que é uma doença conjunta que a nossa economia vem apresentando, que é uma combinação de anemia de produtividade, ou seja, uma incapacidade de elevar a produtividade de modo sistemático, mesmo nos anos em que nós tivemos um crescimento razoável do PIB e do PIB per capita, como, por exemplo, na primeira década desse milênio, aquilo se deveu muito mais a preço de commodities, se deveu muito mais a ganhos de incorporação de pessoas no mercado de trabalho do que de produtividade. Nosso país, isso é claro, estatisticamente, temos tido um desempenho medíocre na produtividade. E, como bem disse Paul Krugman, produtividade não é tudo, mas é quase tudo. Sem encontrar maneiras de elevar mais sistematicamente, de maneira sustentada a nossa produtividade, o PIB brasileiro não vai crescer. E aí você tem carência de investimentos em infraestrutura, você tem o nosso desempenho educacional melhorou no acesso, mas no resultado está longe. Hoje nós estamos perdendo espaço em termos de qualidade educacional para Vietnã da vida, para todo mundo. Tem a ver com o ambiente de negócios no Brasil, que é um ambiente de negócios muito ruim, dos piores do mundo. Esse ambiente de negócios suga recursos humanos e materiais, e isso traz um efeito negativo sobre a produtividade das empresas e da economia como um todo, e, portanto, nós temos que lidar com isso. O outro problema, e que alimenta, e ao mesmo tempo é alimentado pela anemia de produtividade, é a obesidade do setor público, e aí explico. Quando eu digo obesidade, com devido respeito a quem tem problemas de saúde com isso, mas é o fato de que nós temos um setor público que gasta uma proporção grande do PIB, mas gasta mal naquilo que diz respeito a efeitos sobre a produtividade. O nosso gasto como proporção do PIB, o gasto público, subiu de 22% em 1992 a 35% antes de parar, em meados da década passada, e, enquanto isso, o nosso gasto público com infraestrutura ficou abaixo daquilo que seria necessário para manter a infraestrutura preexistente. Nós gastamos mal, mesmo com as políticas sociais, quando se faz as contas de dinheiro que é de onde os recursos são arrecadados, recursos tributários são arrecadados, e para onde vão as transferências do setor público, o Brasil concentra renda. Ele tende, o governo brasileiro, ao contrário dos países da OCDE, o Brasil, nesses anos aí, tirou mais renda de pobre do que o que devolveu sob a forma de transferência. Então, a gente tem que
tem que trabalhar o país, tem que rever a estrutura do gasto e priorizar o redirecionamento desse gasto para atividades, para coisas que tenham um impacto sobre a produtividade e sobre o crescimento. Não existem milagres, nós já tentamos atalhos. No fundo, ou o país lida com essas dificuldades de elevação de produtividade, e isso vai necessitar uma revisão do perfil do gasto público, ou nós vamos continuar tendo taxas de crescimento medíocres, como a que mencionei, e esperamos para 2024 e 2025. 40 minutos. Ou pelo menos não 40, mas cheguei no 40 minutos do nosso tempo, não? Ou não? Muito bem. Canuto, eu tenho uma pergunta para você, do seguinte tipo. A tua análise eu acho perfeita. Eu queria entrar um pouco na intensidade dos movimentos. Então, a primeira coisa que eu acho que tem que lembrar é que política monetária no mundo é uma coisa, no Brasil é outra. Do que eu estou falando? Quando o Fed dá um aumento na taxa de curto prazo e faz um impacto na de longo, o que acontece? Os títulos públicos colocados são basicamente pré-fixados. Consequentemente, todo mundo que possui um título do governo americano sofre uma perda instantânea de patrimônio. Isso gera aquilo que a gente chama de efeito riqueza. Há um empobrecimento de todos os detentores de títulos e, consequentemente, eles diminuem o consumo para recompor o nível de poupança ideal que eles têm. No Brasil, não. A maioria dos títulos são pós-fixados. Portanto, quando você sobe a taxa Selic, você enriquece os detentores de títulos. Resultado, o efeito por aí é perverso. Você estimula o consumo de quem tem títulos. Segundo, o impacto fiscal é brutal. Nos Estados Unidos, você sobe a taxa de juros e o Tesouro pouco sobe. Só na dinâmica é que ele vai sofrer. Aqui, o impacto é instantâneo. Por que eu estou lembrando isso? Duas coisas. Primeiro, isso coloca o Banco Central tendo que subir muito mais juros do que no mundo para ter o mesmo efeito, para compensar esse efeito riqueza que não ocorre. Nós sabemos como funciona a taxa de juros se não é através do efeito riqueza. É como uma trava na produção, uma trava na renda, uma trava no crédito. O que está acontecendo no Brasil? As famílias estão num nível de endividamento e inadimplência inédito, o mais alto da história. Isso está começando a bater em pequena e média empresa. As grandes estão muito bem. Elas estão com uma relação de endividamento muito baixa. O que isso sugere? Sugere o seguinte: nós podemos estar às vésperas de um desmonte da atividade econômica. Então, em vez de ela cair devagarzinho, como nós estamos pensando, ela vai cair mais bruscamente, porque chegou a hora desse efeito se concretizar em desaceleração da atividade. Então, o que eu estou submetendo à sua apreciação? Será que nós não vamos ter uma queda mais rápida de inflação, uma queda mais dramática de atividade? Consequentemente, a recessão que nós vamos enfrentar nos próximos 10, 12 meses vai ser mais forte do que o mercado está projetando. A queda de inflação vai ser muito maior, nós vamos ficar dentro da meta no ano que vem. Consequentemente, o Banco Central vai poder baixar a taxa de juros com mais rapidez. O que está se imaginando que vai ser a taxa de 24 vai ser a taxa de fechamento de 23, se não menos. E isso abre um espaço fiscal brutal. Nós estamos falando de 2, 3 pontos do PIB, de conta de juro que a gente está pagando hoje. E isso, então, daria uma tranquilidade na parte fiscal e no ajustamento da economia ano que vem. Então, nós não teríamos uma questão fiscal tão forte como se imagina, pelo espaço aberto pela queda da taxa de juros. E quando você lembra do fator principal, produtividade, como você valoriza todo esse crescimento institucional que nós tivemos, que passa pela flexibilização do trabalho, pelo avanço de privatização. Quem imaginava que nós íamos privatizar a BR distribuidora da Petrobras sem nenhum movimento? Foi-se a Eletrobras. O que nós estamos vendo de concessão e saneamento básico, um sonho realizado com impacto redistributivo fantástico. Será que não chegou a hora
da gente começar a colher os efeitos de toda uma trajetória de sofrimento com modernização e que a gente esteja realmente às vésperas de um estirão de crescimento que não vai ser voo de galinha dessa vez? Perfeito, Luiz Paulo. E eu concordo com tudo que você disse, vou apenas trazer um ângulo adicional. Mas primeiro começar o seu ponto sobre a situação de crédito. Aliás, não é por acaso que eu mencionei a evolução da confiança no varejo, mas nos segmentos onde o crédito conta, o desempenho tem sido mais fraco. Ou seja, você já está tendo... Isso é parte dessa desaceleração na margem nos meses de julho e agosto. Então, é fato, com efeito, os juros estão começando a se fazer sentir com mais força. Agora, esse problema, nós temos um problema estrutural que é o seguinte, que é uma subestimação da nossa situação de endividamento. Veja, você tem toda a razão quando observa o perfil da dívida pública brasileira de conter lá papéis como a gente usa na linguagem, com duration baixa, né? E você conseguiu isso oferecendo indexação, oferecendo formas de títulos que embutem lá uma cobertura. Pois bem, se a gente fosse, digamos assim, se o governo federal tentasse dizer, não, eu agora quero transformar a dívida pública brasileira parecida naquela dos Estados Unidos, ou parecida com outras que têm títulos longos sem o tipo de ajuste que dá. O governo brasileiro teria que pagar aos credores um prêmio por isso. Teria que, evidentemente, porque você não vai trocar o seu papel com indexação, certo? A Selic, por uma coisa de 10 anos fixa nos Estados Unidos. Você vai exigir um prêmio para isso. Então, o meu ponto é que se a gente fosse olhar para a dívida pública hoje, e compará-la com a de países avançados, a nossa dívida pública, que já é elevada como proporção do PIB, seria muito maior ainda. O que você descreveu é um problema que, na verdade, as nossas estatísticas de dívida pública, do jeito que elas são hoje, dado o perfil da dívida pública, subestimam muito o grau de endividamento público da economia brasileira. O efeito dos juros sobre esse serviço da dívida não convém que seja colocado da mesma maneira que os outros itens que compõem o superávit primário. Porque... Está bem? Deu um tilt aí. O fato é que os juros, o serviço da dívida, ele é variável de ajuste. Ele não é uma variável sobre a qual o setor público tenha, de maneira saudável, um arbítrio como ele tem sobre como é que vai gastar o orçamento primário, como é que vai usar os recursos para fazer estrada, para dar aumento de salários, para judiciário e assim por diante. É muito arriscado colocar o juros nessa mesma ponta, porque aí a tentação começa, ok, então eu não vou precisar fazer superávit primário, eu não vou precisar fazer saldo primário, porque eu reduzo no serviço da dívida. Só que toda vez que a gente manipula o serviço da dívida, força a mão em relação ao que é variado como valor pelo mercado, isso a gente sabe, não dá certo, não... você gera uma crise de financiamento. Então, eu sou muito cético quanto à ideia de botar na mesma toada serviço da dívida com os outros itens que compõem o saldo do setor público. Então, mesmo observando os efeitos de juros sobre a dívida, a melhor coisa a fazer é fazer a lição de casa no que diz respeito ao lado fiscal, para reduzir a necessidade de ir ao mercado para se financiar e que só assim conseguir, de fato, reduzir a necessidade de vender papel. Eu confesso, ser ortodoxo nesse sentido. Não creio em mágicas. Aliás, todos aqueles, inclusive o Brasil, que em algum momento de sua história tentaram forçar a mão,
se forem economias de mercado, que acabaram tendo que se defrontar com crises financeiras profundas por completa secura de gente disposta a comprar papéis. Durante um determinado momento do governo Dilma, o Tesouro fez isso. O Tesouro se recusou a aceitar pagar aquilo que o mercado estava cobrando por novos papéis na margem, né? Aí o Banco Central foi obrigado a comprar, né? Mas aquilo se revelou insustentável. No fundo, o único jeito de lidar com juros mais altos é reduzir os prêmios de risco, fazer aquilo que é necessário para reduzir os prêmios de risco. Deixa eu concordar totalmente com a tua análise. O que você colocou é verdadeiro. Num país com a memória inflacionária que nós temos, quando há projeção de ascensão de inflação, o governo é obrigado a colocar papel pós-fixado ou ele não rola a dívida dele num custo razoável. Mas quando ele está em 12% para 10 anos, como é o nosso caso, e vai começar um processo de queda de inflação, você coloca quanto papel pré-fixado você quiser. Então, eu estou chamando a atenção para isso. Eu não uso a redução de juros como instrumento de política econômica, mas eu chamo a atenção de que num período em que o juro está absolutamente estratosférico, dos mais altos que a gente teve, e vai começar um processo de mercado de queda de inflação, você sabe que o governo vai colocar papel pré como nunca conseguiu colocar. E então eu chamo a atenção. Então, o drama fiscal do ano que vem, e só do ano que vem, isso não é instrumento de política, é um bônus. O bônus do sacrifício que foi levar juros até aqui vem agora com a colocação do pré-fixado. Mas você está absolutamente correto. E você tem razão também, Luiz Paulo, deixa eu reconhecer que talvez num ritmo mais lento ou menos intenso do que eu e você gostaríamos, mas algumas coisas positivas ocorreram no plano da regulação de infraestrutura. A gente tem que reconhecer o que foi feito na área do marco do saneamento, o que foi feito na área, você bem observou, de energia, apesar dos jabutis na Eletrobras. No Brasil nada é perfeito, né? Tem lá o frigir dos ovos, ali vem os jabutis, etc. e tal. Mas isso é inegável. Nós temos tido agora, a propósito do que a gente estava falando, você tem razão, isso já está se manifestando nas expectativas de investimentos que são áreas de que nós precisamos em infraestrutura, com participação, inclusive, externa, nos próximos anos. Isso é inegável. Agora, você disse um ponto muito importante. É preciso não haver desconfiança quanto ao compromisso do governo futuro e dos governos futuros com algum tipo de âncora fiscal, né? É impressionante. 2020, estou há 18 anos nos Estados Unidos, né? Mas em 2020, quando se anunciou o pacote do auxílio emergencial, né? Foi uma enorme diferença entre Brasil e México. México, o presidente AMLO resolveu cruzar os braços por razões fiscais e o PIB deles caiu 8,4%. Nós tivemos um programa bem gorduroso, bem acentuado de emergência, e nisso nós conseguimos que o nosso PIB caísse apenas 3,9%. Pois bem, até ali tudo bem, o volume de recursos de transferência foi maior do que a perda salarial na primeira metade de 2020, e tudo bem. Quando começaram as suspeitas, as falas ali de manifestações de membros do governo acerca da possibilidade de jogar para o alto o teto de gasto, né? Lembra ali, no começo da segunda metade de 2020, a curva de risco empinou brutalmente. Os prêmios de risco subiram brutalmente. E desde então, acalmou mais na segunda metade do ano passado e acalmou esse ano, mas toda vez que há uma desconfiança de que nós vamos abandonar o teto do gasto e não botar nada crível no lugar, o prêmio de risco sobe. Então, isso que você mencionou, que a possibilidade do país, digamos, agora na margem, emitir papéis mais longos, com menor grau, sem indexação e assim por diante, isso vai depender fortemente de se a gente vai preservar
a credibilidade no compromisso de não virar Argentina ou de não virar Venezuela, muito menos, nos próximos anos. Esse sinal é importante. Estou dizendo que tem que ser exatamente a regra do teto como existe hoje, mas o compromisso de estabilidade fiscal tem que ser primordial. Sem dúvida, eu acho esse ponto muito relevante, mas eu chamaria a tua atenção ao seguinte: na década de 80, quando a gente estava no governo, ninguém queria combater a inflação. A esquerda dizia que era melhor promover o emprego do que combater a inflação, e a direita acelerava o processo de indexação, se defendia a classe alta e pronto. Quando fez aquela loucura o governo de implantar um plano cruzado, que foi um desastre total, ele gerou um efeito político fantástico, que foi mostrar para a sociedade como é bom uma economia estável. A partir daí, nasceu uma demanda por estabilidade, que o Plano Real consagrou e que nunca mais foi abandonada. Você chamou a atenção para o debate fiscal. Nunca se falou de questão fiscal nesse Brasil até 2 anos atrás. Agora passou a ser manchete, passou a ser algo que a sociedade incorporou e vai cobrar. Mas os investimentos em infraestrutura que foram feitos e que estão maturando e os que virão, eu acho que tem aí um ganho de produtividade embutido fantástico, que vem exatamente da ruptura da nossa maior barreira, que é a produtividade baixa da infraestrutura. Consequentemente, o custo Brasil pode cair bem e dar o elan para a gente começar um negócio importante. Muito bom. Eu acho que nós estamos no nosso tempo. Eu queria agradecer muito essa tua aula. Foi um negócio espetacular, didático, de quem já esteve lá e sabe ensinar. Queria que você desse uma palavra de despedida para a moçada e para os nossos colegas e para os curiosos engenheiros que morrem de inveja do que a gente faz, e agradecer muito, muito. Foi muito valiosa a sua participação. Tá? Eu que agradeço, Luiz Paulo. Só para reforçar, você mencionou todos os itens, o ambiente de negócio. Nós precisamos melhorar o nosso ambiente de negócio. Ou seja, tudo aquilo que acontece da porta da fábrica, da porta da fazenda e o resto da economia. O custo Brasil é parte disso. E isso envolve... nós precisamos de uma reforma tributária que simplifique o cumprimento da obrigação tributária. Precisamos de reforma administrativa que dê mais racionalidade ao gasto com o pessoal do setor público. Vamos precisar, lá adiante, de novos rodados de reforma previdenciária. Esse foi um passo importante. Mas precisamos também de um ambiente jurídico que não traga custo de transação para as empresas. Acho que essa é, em última instância, a maneira pela qual a gente vai conseguir aumentar a produtividade e sustentar um crescimento. Obrigado a todos. Muito bem, missão. Muito obrigada, Otaviano, Luiz Paulo, parabéns pela excelente apresentação de vocês.